aluno, vamos voltar. Exercício número 2. Tratava-se então de uma biblioteca imaginária, cujos livros talvez nunca tivessem existido? Ok, meu aluno, a afirmação é: no texto, cujos expressa uma relação de posse, certo ou errado? Se você lembrou da biografia do relativo cujo, você não perdeu tempo para falar que está certíssima essa afirmativa. O cujos, ele só pode ser acionado se existir uma relação de posse. E a posse sempre será do consequente para o antecedente. O antecedente, ele possui o consequente. Livros dela, da biblioteca. Você observou que o cujo apareceu preso por 2 substantivos? Cláudia, mas imaginária não é substantivo, é o adjetivo de biblioteca. É, meu aluno, mas o núcleo é o que manda. Biblioteca e livros. Boa observação. Imaginária é um adjetivo, mas é adjetivo daquele substantivo, ele que é o importante. Beleza? E por último, a biblioteca é feminino singular. Livros é masculino plural. Você ficou atento? O cujo concordou com quem? Com o antecedente biblioteca ou com o consequente livros? Sempre. Cujo concorda com consequente. Em gênero e número, vamos para o número 3. Mais uma questão do SESP da UNB, lá em Brasília. Trata-se de uma modalidade de negócio que funciona com a mão de obra voluntária de estudantes universitários. Seus clientes são quase sempre micro e pequenas empresas para as quais contratar uma consultoria especializada sai muito caro. Meu aluno, qual é a classe gramatical do quê? Cláudia, apareceu negócio antes, apareceu modalidade antes, são substantivos. Esse que deve ser pronome relativo. Para sair do campo do deve ser e entrarmos no campo do é pronome relativo, vamos para a substituição. Trata-se de uma modalidade de negócio a qual porque eu concordei com modalidade. Funcionou? Funcionou. Então esse que é pronome relativo. Seus clientes são quase sempre micro e pequenas empresas para as quais, para que, outro pronome relativo. Então, gabarito é ou não é verdadeira afirmação? Os elementos que e as quais possuem ambos a propriedade de retomar referentes expressos no texto. Olha que forma interessante de cobrar do candidato pronome relativo. Agora, o aluno tem de provar que sabe da função didática de um relativo dentro do texto. Um relativo, por ser sempre anafórico, ele sempre retoma, ele não antecede, ele retoma um referente textual. Beleza? 10 para essa questão, 10 para você que marcou certo. Número 4. Os cristãos acrescentaram a fé, a esperança e a caridade à lista e rebaixaram o orgulho, que para os pagãos era uma virtude, a um vício. Isso quer dizer que aquele que funciona como coesivo. Sim, estamos ligando orações, mas esse coesivo é conjunção integrante? É pronome relativo? É uma conjunção adversativa ou coordenativa? Calma, vamos para o macete número 1. E rebaixar o orgulho isto, que para os pagãos, não. O isto não funcionou. Rebaixar o orgulho, o qual para os pagãos era uma virtude. Fica provado com esta substituição que o que é pronome relativo, inaugurando uma oração subordinada adjetiva. De qual classificação? Se existem travessões,
é uma adjetiva explicativa. Você lembra? A explicativa obriga a presença de pontuação, ora vírgulas, ora travessões, ora parênteses. Vamos ao desafio? A oração, que para os pagãos era uma virtude, tem caráter explicativo e poderia corretamente ter sido marcada com vírgulas em vez de travessões. Claro que sim. Certa essa questão, e eu tenho certeza que você acertou, pois vimos isto lá na base teórica. Número 5. Quem chega da Dona Lúcio no Bigorrilho é recebido por um manobrista que, na saída, leva as sacolas até o carro. A palavra aqui está destacada. Manobrista é substantivo. Vá direto para um pronome relativo. Um manobrista, o qual leva as sacolas até o carro na saída. Vamos para o desafio? No trecho, recebido por um manobrista que, na saída, leva as sacolas até o carro, o termo sublinhado é um pronome relativo e inicia uma oração adjetiva. Certo ou errado? Claro que está certa a afirmativa e verifique. Todas as informações compartilhadas, todas deverão ser acionadas e isso faz com que você, com muita certeza, responda: certo, Cláudia, a afirmativa é procedente. Número 6. Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu e se firmou como crítico de projetos governamentais de graves consequências ambientais, como a construção de estradas na região amazônica. O termo onde introduz oração adjetiva de sentido explicativo. Para introduzir oração adjetiva, esse onde primeiro tem de ser pronome relativo. E para isso acontecer, basta receber substantivo antes. Chapuri é substantivo e substantivo próprio. Consigo trocar por um outro relativo? Chico Mendes foi vereador em Chapuri, o qual consegui, Cláudia. Então, esse onde é pronome relativo mesmo. E, meu aluno, vá para um caminho também muito eficiente. Esse onde está interrogando? Não. Se não está interrogando, acabou. Tem de ser pronome relativo. Agora, é de sentido explicativo? Sim, olha a vírgula na frente do pronome relativo. Independente do pronome relativo, se esse aparecer antecedido por vírgula, acabou. É uma adjetiva explicativa. 10 para você que marcou certo. Exercício número 7. Se, em vez de atender prontamente à solicitação, o negociante começar a gaguejar, demonstrar impaciência, o cliente, que já não estava muito inclinado a ceder, termina por não assinar o contrato. E é assim mesmo. Você observou que há algo sublinhado? Vou aproveitar para chamar a atenção. Não existe a pronúncia sublinhado. O certo é sublinhar, passar um traço abaixo. Legal? Então existem palavras sublinhadas. Sublinhadas. Ok. Qual é a classe daquele que, Cláudia? Eu já estou otimizado. Eu já sei que o que é a chave para o problema. O cliente, meu aluno, não é substantivo? Fica difícil descobrir a classe gramatical do que? O cliente, o qual. Esse que é um pronome relativo e esse possui dupla articulação. Representar o antecedente e inaugurar uma oração subordinada adjetiva. Essa, por estar isolada por vírgulas, é uma adjetiva explicativa. Vamos ao desafio. A classificação da oração em destaque está correta na opção
Pode sorrir, você já vai ao encontro do gabarito, você já sabe a resposta. A letra A diz que é uma subordinada substantiva predicativa. Absurdo. Fora a letra A, porque esse que não é conjunção integrante. A letra B diz que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Adjetiva é, mas restritiva não, pois vem isolada por vírgulas. Letra B, fora. A letra C diz que é uma subordinada substantiva objetiva direta. Vamos acordar que substantiva não pode, porque esse que não é conjunção integrante, é pronome relativo. Então, vou para a letra D, que diz que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, e é com essa letra que eu fico. Na letra E, estão falando em coordenação. Aí o erro é maior ainda. Gabarito D de dado. Ok? Girou bem, meu aluno. Feliz. Acertou todas, quase todas. Pois bem, quase todas já é preocupante. Você deverá recorrer às questões que você errou e verificar onde há falhas. Dica importantíssima, eu precisava conversar sobre essa com você. Na verdade, são 4 comandos e eu quero que você escute, que você veja, que você analise, ok? Observando as alterações semânticas, porque as bancas, elas adoram cobrar orações adjetivas nesse aspecto semântico. E observe que há mudança mesmo. Aprecio os meus funcionários que são aplicados. Funcionários os quais são aplicados. O que está em azul no primeiro período é uma adjetiva restritiva. O que acontece se eu virgular essa adjetiva? Aprecio os meus funcionários os quais são aplicados. O texto parece igual, mas a simples presença da vírgula fez com que esse fosse ressignificado. Quando eu não virgulo, eu crio a restritiva e eu só posso restringir aquilo que primeiro foi visto na sua totalidade. Então, existem muitos funcionários, mas essa pessoa só admira aquela parte que no comum é pequenina, né? De funcionários aplicados. Isso quer dizer que não há admiração para os funcionários negligentes, desatentos, não comprometidos. Quando eu virgulo, o que eu comunico? Eu comunico que todos os meus funcionários são aplicados e que todos são merecedores de admiração. Aprecio os meus funcionários que são aplicados com vírgula. Esta é realmente a empresa dos sonhos de todos. Mais uma vez, chegou o dono da empresa cujo filho é médico. Olha que interessante. Chegou o dono da empresa, vírgula, cujo filho é médico. Professora, cujo é pronome relativo nos 2 contextos. Sim, isso quer dizer que nos 2 contextos há uma oração adjetiva. Sim, sendo que no primeiro texto que trabalhou com relativo cujo, não há vírgula, é restritiva. E no segundo texto que trabalhou com cujo, há vírgula, então é explicativa. Mas até aqui, meu aluno, tranquilão? Agora eu quero você trabalhando com as ideias. Por que ora se virgula e ora não se virgula? Qual é a mensagem comunicada no texto 1 do relativo cujo? Chegou o dono da empresa cujo filho é médico. A adjetiva restritiva tem função de particularizar. Se particulariza é porque existe um todo. Esse dono de empresa, ele possui, Cláudia, mais de um filho. Por isso ele restringiu. Mas o filho que chegou é o filho que é médico. Chegou o dono da empresa cujo filho é médico. Então,
esse filho é médico, há outros que não são. Chegou o dono da empresa, vírgula, cujo filho é médico, agora é visto na totalidade. Ele só possui um filho e esse filho é médico. Você precisa treinar bem essa dinâmica para no dia da prova não ser surpreendido. Pronto, passei a dica, fiz a minha propaganda semântica, agora vamos voltar para o concurso público, questão número 8. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativa para se apoderar de parte do ganho que aquelas empresas oferem às suas custas. Beleza? Registrou? Se necessário for, você volte ao texto, mas vamos para o desafio. Caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores, o sentido expresso no trecho seria preservado. E aí, será que se eu virgular eu mudo a mensagem? Nós fizemos uma bateria de dicas que vimos que a presença da vírgula muda sim, muda o sentido, e eu vou trabalhar isso com você. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativa para se apoderar de parte do ganho que aquelas empresas oferem às suas custas. Ok? Agora volte e confirme ou discorde desta proposta. Se você prestou atenção, claro que você disse que isso está errado. A presença da vírgula compromete a carga semântica. Próxima questão. 9. No trecho para pleitear uma eleição que perdi, olha, é trecho retirado de um texto maior. A omissão da vírgula manteria a correção gramatical e o sentido do texto. Você concorda? Aquele que é ou não é pronome relativo? Para pleitear uma eleição a qual perdi. Sendo pronome relativo, nós podemos brincar com a pontuação sem responsabilidade? Claro que não, porque a presença da vírgula cria uma explicativa que tem por função didática generalizar o antecedente. Se eu derrubo vírgula, eu crio uma restritiva que tem por função didática restringir o antecedente. Assim, sentido alterado. A omissão da vírgula manteria a correção gramatical? Correção gramatical sim, porque existe com e sem vírgula. Mas sentido original, não. Afirmação errada. Beleza? Próxima, número 10. Diplomatas ligaram para seus contatos que estavam no local da cúpula para descobrir o que exatamente fora decidido. O trecho que estavam no local da cúpula poderia ser isolado por meio de vírgulas sem que houvesse prejuízo gramatical ou semântico para o contexto. Estamos afirmando. Você concorda? Você não vai concordar sem primeiro analisar. Então vamos voltar. Diplomatas ligaram para seus contatos, os quais, apareceu o pronome relativo. Logo apareceu oração adjetiva. Se não há vírgula, essa adjetiva é restritiva. Ela tem por função particularizar o termo antecedente. Diplomatas ligaram para os seus contatos que estavam no local da cúpula para descobrir o que exatamente fora decidido. Então, meu aluno, o trecho que estavam no local da cúpula poderia ser isolado por meio de vírgulas? Poder pode. Sem que houvesse prejuízo gramatical? Sem que houvesse prejuízo gramatical. Ou semântico? Agora não. Se eu coloco vírgulas, se eu retiro vírgulas do ambiente subordinado adjetivo,
não é erro, mas é alteração de campo semântico. Então, a afirmação, mais uma vez, errada. Ponto final. Não há manutenção de campo semântico, não. Há manutenção de correção gramatical. Número 11. Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade são o cerne do problema criminal. Qual é o desafio? Vamos a ele. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas se a oração que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade estivesse entre vírgulas. Nós só vamos responder se essa afirmação está certa ou errada, porque não é pergunta, é afirmação, se nós descobrirmos a classe gramatical daquele que. Volte ao texto. Onde está o que? Traficantes que possam, se eu estou com 3 núcleos, assaltantes, assassinos e traficantes, eu vou pluralizar, os quais possam ser encontrados. Parou, professora? Esse que é pronome relativo, ele inaugura uma oração subordinada adjetiva. Se não há vírgula, é uma adjetiva restritiva. Ela tem a função de particularizar o termo antecedente. Se eu colocar vírgulas, eu não mais particularizo, eu generalizo. Ao colocar vírgulas, eu não cometo erro gramatical, mas eu promovo mudança de sentido. Então, releia a afirmação. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas se a oração que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade estivesse entre vírgulas. Nada disso. Errado. Correção gramatical, sim, mas pertinência, coerência, sentido, manutenção de sentido original, não mesmo. Muito bem, meu aluno. Concluímos mais uma aula, fechamos a bateria. Eu tenho certeza que você foi muito bem, conseguiu atingir o objetivo desejado, mas a dica sempre é a mesma. Arrume o seu tempo, seja egoísta nesse momento, porque conhecimento nós não nascemos com ele, nós adquirimos, não é verdade? Então, até a nossa próxima aula, chegue mais forte. Não ignore aulas dadas. Você deve arrumar um tempo para assistir a essas aulas e fazer exercícios. Porque se você deixar a aula número 1 lá no esquecimento, ela vai esquecer de você. E aí quando você precisar dela, olha, já foi com o tempo. Manutenção das aulas, porque uma aula ajuda na compreensão da próxima. Até breve, meu aluno. Bons estudos.